é que seu meio de hospedagem pode fazer para vender mais e melhor? Então, estou aqui para trazer algumas dicas, algumas sugestões, algumas coisas práticas que a gente já faz dos nossos clientes e que com certeza você vai poder implementar também no seu meio de hospedagem. Então, mais uma vez, obrigado por ter nos visitado, né? E já vou começar já sendo bem direto, assim. Por que você vende mais pelas OTAs, né? Vamos chamar assim, pelas agências? Bom, existem vários fatores que podem trazer essa questão da venda da OTA ser mais efetiva do que a sua. Primeiro, porque é cômodo, né? Você tem alguém vendendo para você. Tá lá, você vai pagar a comissão, né? A média de mercado aí vão trabalhar na média de 15, 16%. Você paga essa comissão para ele, você não precisa dar desconto para o seu cliente, você não precisa mexer muito na sua tarifa. E tá cômodo, ele vendeu, já entra ali para o seu sistema, pro seu PMS, né? Via, se você tiver algum gestor de canais, já entra ali, tá, a reserva está feita, ok. Só que o que acontece? Isso gera para você um custo que muitas vezes não é o 15, 16%. Ele vai gerar um custo operacional muito maior. Como assim? Se você acompanha as suas métricas, né, de vendas e de custos, enfim, com certeza você faz isso, né? Senão não estaria aqui. Você vai ver que esse 16%, vamos trabalhar aí com 16%, que é a média aí dos OTAs, ele é muito maior, porque você ainda tem custo de nota fiscal, você tem custo de retributação em alguns casos até, né? Você tem algumas questões de operação mesmo que vão influenciar nesse custo. Você tem, em alguns casos, né, gênios, né, pegando algumas OTAs aí de exemplo, que você vai pagar mais 10% de desconto para o cliente final. Isso tudo vai encarecendo a sua operação e você deixa de ser competitivo, porque em algum momento você vai ter que jogar isso para o cliente, também para o consumidor, para que isso, né, a conta feche. Então, por que as OTAs vendem mais? Ou, né, em alguns casos, vendem muito mais? O principal fator é que eles têm uma estratégia de marketing muito mais agressiva, muito mais específica para o cliente, para a necessidade, para o objetivo daquele cliente, do que a maioria dos meios de hospedagem tem para si mesmo. Então, muitas vezes, até a própria OTA investe mais no seu marketing do seu meio de hospedagem do que você mesmo investe. Então, anúncios e estratégias, campanhas e e-mail e relacionamento, tudo é muito mais feito pelas OTAs do que muitos meios de hospedagem fazem para si mesmo, né? Então, um dos principais pontos, um dos principais fatores é esse, tá? Pensando em termos de OTA. E o que você pode fazer para ter mais venda direta no seu meio de hospedagem? Bom, primeiro você tem que entender que isso é importante para você, né? Para o seu meio de hospedagem, para a sua saúde financeira. Quando você vende por uma OTA ou por uma agência de viagem, né? Não vamos também generalizar somente OTA, agência de viagem, operadora, seja operadora online ou offline, o cliente nunca vai ser seu. Ele sempre vai estar atrelado a esse terceiro, né? Quando você faz uma venda direta, quem fez a venda foi você. Então você tem muito mais possibilidade, muito mais facilidade de encantar, de se relacionar com esse cliente num pré-check-in, né, numa antecipação de conteúdo para ele, num relacionamento com ele antecipado antes mesmo da chegada dele. Você tem a possibilidade de encantar esse cliente muito mais rápido e muito mais fácil, vou dizer, né, do que quando ele vem para um OTA, que você só vai saber realmente quem é ele quando ele chega no balcão da recepção. Então, isso é um dos fatores, tá? O cliente que vem por terceiro, ele normalmente vai ficar no terceiro, tá? Isso é comprovado, tá? Então, o que é importante? Você ter um relacionamento com esse cliente. Ah, Alex, mas esse cliente veio de uma OTA, e eu me relacionei com ele aqui, e o que eu faço agora? Encante ele, traga benefícios para ele durante a estadia. Para quê? Para que ele possa na próxima vez que ele pensar em hospedagem, ele vai pensar em contratar diretamente com você. Mostre para ele o que tem diferente se contratar via OTA ou via terceiros, né? Vou chamar agora de terceiros, por terceiros, e se ele contratar diretamente com você. Tenha serviços exclusivos para quem faz venda direta, compra direta com você. Tá? Então, o que a gente usa hoje, o que a gente trabalha hoje, principalmente dentro da Tribuzana com os nossos clientes? A gente trabalha principalmente o relacionamento com o hóspede, um relacionamento muito mais próximo, para quê? Para
trazer esse hóspede com frequência para o meio da hospedagem. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, a recepção tem que estar muito alinhada com todo o processo de venda. Para quê? Quando o hóspede chegar, mesmo que venha de um OTA, para que pegue o e-mail correto dele, o e-mail dele real, e cadastre isso de uma forma correta, o telefone correto, o endereço correto, para que você possa se comunicar com ele posteriormente, quando você precisar, e você vai precisar, né? Eu sempre falo, né, a gente sempre fala aqui dentro da Tribuzana, que o telefone, e-mail e o nome do hóspede são um ativo que ninguém tira de você, se você souber se relacionar com ele. Então, não é se relacionar mandando e-mails de promoção, promoção, promoção. Não, é se relacionar mesmo. Trazer uma novidade que faça sentido para ele, dentro da persona dele, dentro dos interesses dele, né? Então, pensando de forma prática, como é que a gente pode gerar venda direta? Bom, já falei um ponto, se relacionando com esse hóspede, né? Se relacionando com esse cliente. Criando estratégias específicas e exclusivas para compra direta. Já antes da pandemia, um pouquinho agora, uns anos atrás, aí 1 ano e meio, 2 anos atrás, a sua regra de restrição, de cancelamento, enfim, todas as restrições que você usava no seu meio de hospedagem, elas eram mais liberais ou mais restritivas do que da própria OTA? Não é? Então, esse é um ponto. Mas se o hóspede cancelar, se ele cancelar com você, ele vai para uma OTA. Então, né? Pare para pensar você mesmo, né? Você vai se hospedar, vai fazer uma reserva para ir para algum hotel e você não tem certeza absoluta ainda que você tem aquela data. Você vai comprar com quem? Com quem tem a restrição que é mais flexível, né? A palavra principal aqui é flexibilidade, que é mais flexível em termos de possibilitar uma remarcação, por exemplo, ou alguém que diz assim, não, se você cancelar com 20 dias, 15 dias de antecedência, você tem que pagar 100% da hospedagem. Então, aí a gente já começa a ter algumas respostas, né? Então, esse é só um dos exemplos de como é que você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, incluir serviços ou bonificações. Existe a questão, claro, que a gente, né, entende, que é a questão de paridade tarifária. Isso eu acho que faz parte do acordo que tem com as OTAs, com os terceiros. A paridade tarifária ela tem que existir, né? Mas a paridade de serviço não. Então, você pode ter, por exemplo, dentro da sua estratégia, para quem faz reserva direta com você, ele tem um benefício de um estacionamento gratuito, né? Ele tem um benefício de um pacote romântico, por exemplo, um pacote de boas-vindas no quarto com desconto. Você tem uma ação específica e exclusiva para quem faz a compra direta. Isso tem que estar, pode estar e deve estar destacado no seu site, nas suas redes sociais, né? Você não está mexendo em paridade tarifária, você está mexendo em paridade não chega a dizer certo, paridade de serviço, né? Mas você vai estar entregando hospedagem e para quem comprar direto você dá uma bonificação. Bom, seria mais ou menos nesse sentido. Então, tudo isso são coisas que fazem com que você pague menos comissão, né? Então, vou pedir para você fazer um exercício, não precisa trazer essa informação para mim, fica com você. Faz um exercício, pega aí os últimos 6 meses, 12 meses, mas vamos pensar em 6 meses, o quanto que você pagou de comissionamento. Vai lá no seu PMS, né? PMS, normalmente eles trazem informação, se não traz informação, alguma coisa está errada. Quanto que você gerou de receita com terceiros? Pega esse valor e vê quanto que pagou de comissão. Olha o que você poderia fazer com esse valor se você não estivesse pagando tanta comissão. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar com terceiros, com OTAs, com agências, operadores. Não, não é isso. Eu só estou trazendo para você uma possível solução para um problema, uma dor que você trouxe para a gente, que é que você paga altas comissões e que você precisa vender mais direto. Eles são super importantes e eu entendo muito bem o papel deles e acredito sim que faz parte de uma estratégia e ele tem que estar dentro da sua estratégia comercial também, ter essa fatia, né, esse share dos terceiros, né, das OTAs e operadoras, agências, enfim. Então, não tô dizendo que você tem que parar de trabalhar com eles, não. Eles têm um papel muito importante, importantíssimo mesmo, mas você tem que entender que dentro de uma meta de venda,
ele tem que ter um percentual dele e ele não pode passar muito desse percentual. Senão, aí, a partir daí, você vai começar a ter algum tipo de perda, né? Vamos chamar de perda. Então, defina bem, tenha uma meta muito clara, uma visão muito clara do seu estado atual, como é que está, quanto que você tem hoje de percentual de OTA, quanto que você quer diminuir de terceiros, em quanto tempo, como é que você vai fazer para chegar lá. Aí, tem algumas dicas que eu quero trazer para você, que são o seguinte: faça treinamento de vendas com a sua equipe de recepção e comercial. Se você tiver equipe comercial, melhor ainda. Alex, eu não tenho como ter uma estrutura de comercial. O meu meio de hospedagem não comporta uma equipe exclusivamente para comercial. Então, treine e capacite a sua equipe de atendimento, seja ela qual for, de recepção, de vendas. Entenda com eles, faça com que eles entendam todo o processo comercial seu, né? Uma coisa também que a gente sempre fala para os nossos clientes: não fique só de olho na hospedagem do concorrente, não fique só de olho na tarifa do seu concorrente. Olhe para dentro de casa também. Tem uma visão externa, né? Tente ter uma visão de quem está de fora. Pesquise sobre o seu meio de hospedagem, pesquise sobre as suas tarifas, entre nas OTAs, entre nos outros canais de venda, veja como é que você está, se você está competitivo ou não. Não estou dizendo que você tem que dar desconto ou baixar a tarifa, não. Veja se você está competitivo. Às vezes a competitividade não é somente com a questão de tarifa. Ela pode estar relacionada com relacionamento, ela pode estar relacionada, e ela está relacionada com avaliações, por exemplo. Então, você tem 50 avaliações em algum canal desses. Tá? Um TripAdvisor, vamos colocar no Google, 50 avaliações. O seu concorrente tem 250. A nota está próxima, mas a pessoa vai avaliar o quê? Não só a nota, mas quantas avaliações tem também. O seu hóspede vai fazer essa contextualização também. Então, não é só pela nota, mas também pela quantidade de avaliações, qual é a frequência dessas avaliações. Isso tudo está influenciando, vai influenciar sim, com certeza. Então, olhe para o seu meio de hospedagem com um olhar de fora. Faça uma outra dica que a gente gosta muito de dar, faça cliente oculto. O que é o cliente oculto? Faça de conta que você é um cliente, peça para um amigo seu fazer uma cotação, ver como é que é o tempo de resposta, como é que responde, se tem coerência na resposta, se é isso que você gostaria de estar entregando para o seu cliente. E não, o cliente oculto, eu quero fazer também um outro parênteses, o cliente oculto ele não serve para punir o seu colaborador, ele serve para que você possa o quê? Investir em treinamento, em capacitação desse colaborador, para que ele possa, aí sim, entregar para o seu cliente, para o seu hóspede, o que ele realmente busca, e aí, né, trazer toda a questão da venda direta. Então, recapitulando aqui, o que é importante para ter venda direta? É ter metas claras, né, ter metas muito bem pontuadas, né, e alcançáveis, principalmente, né, a gente não sempre fala isso, que a meta tem que ser alcançável, ela tem que ser audaciosa, mas ela tem que ser alcançável também. Então, tenha metas claras, tenha metas que sejam alcançáveis, dê um tempo para alcançar essa meta, não é do dia para a noite que você consegue. Invista em ações específicas, exclusivas para quem faz compra direta com você, né? Tenha ferramentas que lhe auxiliem nisso. Entenda os números, faça uma análise pelo menos semanal. Eu sempre digo, pelo menos semanalmente você tem que entender como é que está busca, como é que está fechamento, como é que estão as conversões de visitantes em leads dentro do seu site. Tenha a base de leads construída e concreta e que faça realmente sentido para o seu meio de hospedagem, para suas vendas, né? Entenda qual canal que está trazendo o melhor resultado para você, né? Não saia investindo em tudo, qualquer coisa, sem saber o que está trazendo o melhor resultado. Então, entenda essas métricas, entenda esses números, entenda como é que está funcionando todo esse processo, e aí sim você vai focar e vai entender em qual canal você deve investir mais para que isso traga resultados.